Olá, o programa Telha de Negócios começa agora. Aqui você descobre que é possível empreender com produtos artesanais. Hoje a gente conversa com a Fabiana Zin, gestora de projetos do Sebrae Rio Grande do Sul, que vai comentar sobre o case que vamos assistir daqui a pouquinho. Mas antes de a gente conversar com ela, eu quero mostrar para vocês o negócio da Maria Deusilane. Vamos ver? Deusi Fernandes, sou professora de costura, costureira e modelista e personal stylist. Atuo na área há 17 anos, quase 18. A minha história com a costura começou ainda na infância. Minha mãe era costureira e eu ficava encantada de vê-la pegar um tecido. Ela era autodidata, nunca fez nenhum curso profissionalizante. E quando criança, fazia as minhas roupas de boneca. Na adolescência comecei a fazer e desfazer as minhas. E aí quando adulta, eu senti a necessidade, aprendi muito com a minha mãe, mas ela não tinha técnica, ela não fez nenhum curso de capacitação, então eu sabia que faltava muita coisa para ela. E aí eu fui me profissionalizar, fui fazer vários cursos, faço curso constantemente, o meu último foi agora em 2021, curso de moda, então estou sempre estudando sobre o assunto e sabia que eu queria trabalhar com costura desde a infância. Primeiro eu fiz os cursos de capacitação e fui para outra área porque eu pensava errado. Eu pensava assim, eu vou juntar dinheiro, quando eu tiver bastante dinheiro, aí eu vou criar a minha confecção e colocar as pessoas para trabalharem para mim e eu vou só administrar. Só que a gente sabe que isso dá certo, mas não é o melhor caminho, eu acho. Porque o profissional, o dono do negócio, entendendo do negócio, sendo um profissional, ele vai gerir muito melhor o seu negócio. E aí eu fiz vários cursos, me capacitei e fui trabalhar nas fábricas. E trabalhando em fábrica de roupas, isso me fez ter bastante experiência. Na verdade, foi lá que eu tive muita experiência. Tanto de costura, técnica de costura, acabamento, finalização, agilidade na produção. Então isso para mim foi incrível. E aí eu trabalhei em algumas fábricas, só que o meu sonho já era ter o meu negócio, já era empreender. E eu fiquei lá por alguns anos, que foi maravilhoso, sou grata a todas elas, os meus chefes do passado, até que eu falei, bom, agora eu me sinto pronta para abrir o meu ateliê. E comecei do começo mesmo, como todo mundo, assim, começando em casa, comecei na sala de casa. Comecei a trabalhar em casa por falta de grana mesmo, não tinha condições de pagar aluguel, tinha acabado de sair da fábrica de costura de roupas, não tinha dinheiro para começar uma loja, um ateliê, para alugar uma sala, então eu comecei em casa, na sala de casa, e comecei do zero mesmo, porque não tinha nenhum cliente. Então fiz uma faixinha bem simples, coloquei na porta de casa e aí já começaram os primeiros clientes. O primeiro cliente eu acho que veio com uma semana. E eu fiquei trabalhando em casa por 8 meses. Só que, como era a minha casa, e era aquele lugar confortável, aconchegante, aí o cliente vinha, por exemplo, na hora do almoço, e aí sentava no sofá, ficava super à vontade e acabava que tomava muito tempo. E eu tinha que produzir, tinha que trabalhar. E também às vezes vinha à noite, porque sabia que era minha residência, então eles vinham a qualquer horário e tirou um pouco da minha privacidade. Falei, pronto, aqui não. E cresceu bastante, tinha muito trabalho, eu tinha uma máquina apenas e eu já sentia a necessidade de ter uma loja. E fui trabalhar no salão de uma amiga, ela desocupou um quartinho de massagem e me alugou. E eu ainda não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Interessante isso. E daí ela me deixou ir para essa sala, paguei com uma semana o primeiro serviço que eu peguei foi uma quantidade grande, que aí já consegui pagar o aluguel e ainda sobrou dinheiro. E fiquei nessa sala por um ano.
e cresceu bastante. Já não tinha espaço para colocar mais máquinas, precisava de mais máquinas, precisava de alguém para me ajudar e não tinha mais espaço. Aí foi que eu decidi vir para uma sala maior. E aqui já sinto a necessidade de ir para um espaço maior. Aqui no Ateliê Criação, a gente faz desde o ajuste simples ao complexo, customização, peças sob medida, roupa de festa, só que roupa de festa e de noiva tem que ser pelo menos com 6 meses de antecedência. E a gente tem aulas, o curso de corte e costura, presencial e online, e tenho a minha marca Maria Fernandes, que é uma marca de roupa para mulheres elegantes acima de 30 anos. Quanto ao intervalo de entrega de uma produção, depende. Para o concerto, por exemplo, sempre tem aquelas urgências, né? Então, se for algo urgente, eu vou tentar atendê-lo no mesmo dia ou no dia seguinte. Se for 5, a partir de 5 concertos, e se for complexos, concertos simples, geralmente eu coloco 5 dias. Concertos complexos, por exemplo, a transformação de uma peça, a customização de uma peça, aí a gente tem um prazo de 10 dias. Para uma produção sob medida, 1 mês. Se for um vestido de festa, 6 meses, 3 meses e assim vai. Depende também de como eu estou no momento, de como está a minha agenda. A minha produção no dia a dia, eu sou bem organizada. Eu acho que isso é um diferencial que, inclusive, os clientes sempre elogiam. Eu trabalho com agendamento. Raramente eu atendo alguém que veio sem me avisar, acontece, mas é bem difícil. Eu trabalho com agendamento, eu tenho prazo de entrega, então quando eu começo o meu dia de produção, eu já tenho a minha agenda pronta, já deixei tudo organizado no dia seguinte e o dia que eu produzo, eu não atendo clientes. Então eu separo dia de produção, dia de atendimento ao cliente e dia de aula. Tratando da produção de uma peça, a gente, quando é sob medida, eu vou ouvir a necessidade do cliente, que modelo ele quer, para qual ocasião, como ele quer se sentir vestindo aquela peça, qual a sensação que ele quer transmitir, que ele quer sentir, o que ele quer passar vestindo aquela roupa e para qual ambiente. A partir disso, a gente decide o modelo, a gente escolhe o tipo de tecido ideal para aquele modelo e a gente começa a traçar o molde. Eu trabalho com uma modelagem plana, então eu faço a modelagem, a gente faz a primeira prova até a finalização da peça, o corte, a costura, acabamento, os detalhes, tudo que envolve a peça. Tudo que a gente precisa para um ateliê são as máquinas de costura. Aí é importante você saber quais máquinas você vai precisar. Eu acho que eu tenho 6 nesse momento, tenho 3 domésticas, que são as que eu dou aula, tenho uma industrial, que é para facilitar o meu trabalho, uma de costura reta, tenho uma de overlock, que é acabamento também industrial, e uma galoneira também industrial. Então, nesse momento, são essas que eu tenho. Já tive mais, mas acabei me desfazendo porque meu espaço era pequeno e eu acabava que eu nem usava todas. Então essas são as máquinas, um ferro de passar, uma mesa boa, numa altura boa, para você não ter nenhum problema de coluna, cadeiras confortáveis, tá tranquilo. Quanto aos aviamentos, os tecidos, antes, no início, eu pegava aqui em Brasília mesmo, só que aqui essa matéria-prima é muito difícil. É bem complicado, tanto de qualidade, variedade, quanto preço. É muito mais caro comprar aqui. Hoje eu já consigo comprar em São Paulo, vem tudo de São Paulo. Linha, zíper, tecido, tudo que eu preciso de aviamento eu compro direto dos fabricantes de São Paulo. Falando da administração das finanças do ateliê, eu tenho ajuda. Tenho o contador que me ajuda, também tenho o meu marido que me dá o suporte e a gente consegue resolver tudo tranquilamente. Viver da costura, quando você é organizado financeiramente, não é difícil. Porque
você começa, quando eu comecei o ateliê, na primeira semana eu já tive cliente. Tem cliente, tem serviço todos os dias. Então, todo profissional de costura, por mais que ele não seja tão bom, mas ele nunca falta serviço. Sempre tem serviço. E você consegue se organizar financeiramente, só que daí é aquela questão. Quando não se sabe organizar as finanças, quando não tem um controle sobre as finanças, às vezes o profissional pode ter uma ilusão de que, por ele receber dinheiro todos os dias, ele pode gastar todos os dias. E isso, no final do mês, pode ser um problema. Então, porque tem as despesas, né? Então, não é difícil viver de costura quando você é organizada financeiramente, quando você tem o controle das suas finanças. As minhas dificuldades do início era a falta de cliente, né? Estava começando, precisava de cliente e por esse motivo eu pegava todos os serviços de costura, até capa de sofá, por exemplo. Tudo que aparecesse, costura isso aqui, costurava na máquina, eu pegava. E isso, às vezes, era algo que eu não dominava muito. E aí eu acabava levando muito tempo para fazer e não compensava pelo preço. Então essas eram as dificuldades do começo, era de fazer tudo que aparecia. Hoje, e de precificar também, porque o cliente, a maioria dos clientes, eles às vezes chegam com alguma coisa para fazer no ateliê, um zíper para trocar, por exemplo. Aí ele pergunta o preço, quanto que é para trocar esse zíper? Aí você fala o valor, aí ele fala, mas tudo isso? Para trocar isso aqui? Aí a vontade que dá de falar assim, você quer fazer? Mas a gente não fala, né? Então, as dificuldades de hoje ainda é de fazer o cliente enxergar valor e não preço. No futuro, além de crescer, de tornar conhecida a minha marca de roupa, e os meus cursos online. Eu também quero fazer curso fora, esse é um sonho. Eu quero aprimorar ainda mais os meus conhecimentos. Eu quero continuar estudando na área de moda e eu sei que ainda tenho muito o que aprender. É uma inspiração o trabalho dela, não é mesmo? Bem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o empreendimento da Maria Deusilane com a gestora de projetos do Sebrae Rio Grande do Sul, Fabiana Zin. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Ateliê de Negócios e no primeiro bloco você conheceu o trabalho dedicado da Maria Deusilane, que é costureira, modelista, personal stylist e empreendedora. Vamos ouvir agora a Fabiana Zin, gestora de projetos do Sebrae Rio Grande do Sul, sobre a iniciativa da Deusilane. Fabiana, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender, ao programa Ateliê de Negócios. Obrigada pela oportunidade. Fabiana, é muito comum, né? Empreendedores que buscam, que atuam nesse nicho de mercado, no artesanato, começarem ali na garagem de casa, começarem ali no espaço dentro de casa, né? Ao invés de já começar a, por exemplo, eles começarem a alugar um espaço próprio, não é isso? Primeiro, o empreendedor ele precisa se reconhecer como empresário, né? Tendo essa consciência, a postura muda, né? Ele deve iniciar profissionalizando a gestão em primeiro lugar, né? Entender os princípios básicos de gestão financeira, por exemplo, né? Como será a sua formação de preço, seu fluxo de caixa. Esse é o primeiro passo, assim, para começar a se ver como empresário e ter essa postura, né? E qual é o seu modelo de negócio, né? Independente de onde ele inicia, né? Ele precisa saber qual é o modelo de negócio, né? Qual é o papel desse negócio
no segmento, e daí ele vai ter as estratégias definidas, né, de como atuar nesse mercado. No caso dela, Fabiana, da Deusilane, ela oferece vários produtos e serviços, desde concertos a cursos. Diversificar, de fato, é o caminho, né? Exato. Na verdade, ele precisa entender qual que é o seu posicionamento, né? O que ele vai ter que fazer, né? Qual é a sua vocação, né? Para quem, no caso, ela vai ter que vender e como vai vender, né? Sempre pensando no diferencial, né? E uma forma de ter esse diferencial é ser único, né? Ser exclusivo. Quer dizer, toda a narrativa do produto, a história e o contexto desse produto na empresa pode ser uma estratégia aliada para esse diferencial, né? É verdade. Fabiana, ela relatou que uma das maiores dificuldades dela foi justamente encontrar qual o perfil de clientes para que ela, de fato, pudesse produzir e passasse a vender. Você acredita que você se concentrar em um perfil de clientes, eu vou produzir peças para o público feminino, peças para o público feminino e masculino, mas adulto, pessoal mais adulto ali, você acha que também é uma forma de você conseguir concentrar melhor o seu trabalho e direcionar melhor as suas vendas para esse público? Então, se a empresa tem definido qual é o seu posicionamento, né, e esse ser único faz com que a marca não dispute por preço, né, mas sim pelo valor, quer dizer, qualquer público, né, que ela vai identificar como sendo seu, é a percepção de valor desse produto, né, que vai determinar o sucesso da marca. Então, independente para quem ela vai vender, ela tem que entender que esse produto tem que ser único, ele precisa ter esse diferencial, né? Então, a estratégia que ela vai utilizar é poder entender qual é o seu entorno, né? Qual é a sua narrativa para poder, enfim, aliar ali as estratégias de marketing que ela terá, né? E com certeza, entendendo qual é o propósito da marca, ela vai atingir o público que ela pretende atingir. E você fala em estratégias de marketing, Fabiana, e a importância, né, de esses profissionais também estarem conectados, né, fazerem aí o uso dessas ferramentas tecnológicas para cada vez mais poderem não só agregar valor, mas também conquistar mais clientes, né, Fabiana? Com certeza, é imprescindível que essa conexão com o mercado, a utilização, né, das redes sociais, da mídia digital, né, como acesso até pelo comportamento do consumidor, a gente consegue entender mais. E acessando a questão das mídias e poder ter esse acesso, as empresas vão conseguir ter mais certeza das tomadas de decisão. Então, com certeza, é muito importante que elas tenham esse contato e hoje em dia não se fala mais em conhecimento de mercado sem ter esse contato e a marca precisa ter esse espaço, né? Ela precisa mostrar quem está por trás da marca, quem está desenvolvendo e para quem, né? E qual que é o propósito dessa proposição ali para o mercado. No caso dela, Fabiana, ela também não tem colaboradores, ela não tem uma equipe. Quando ela precisa, quando a demanda ali aumenta, e com certeza isso deve aumentar, principalmente nas datas comemorativas, ela contrata freelancers. Começar um negócio como esse, é importante você começar sozinha, ou tendo ali pelo menos o apoio ou a ajuda de um amigo, de um familiar, ou ela já deve de fato começar a startar o negócio já contratando ali 1 ou 2 colaboradores? É que tudo depende da organização, né? Nós trabalhamos com vários empresários que têm carreira solo, né? E que se organizam de uma forma que eles consigam entender qual é o próximo passo, né? Tendo uma organização, um plano de trabalho, né? Que nada mais é do que o que, quando, como e quanto, né? E que a pessoa consegue se organizar numa linha de tempo, ela consegue com certeza se organizar sozinha. Mas existem sim apoios de profissionais, né? Não diria assim de familiares, dependendo da estrutura da empresa, né? Porque cada empresa tem uma estrutura e
e uma situação, uma contextualização, né? Mas existem profissionais que auxiliam nesses planejamentos, né? Toda empresa que tem planejamento mais sistematizado, ela consegue ter uma visão de futuro maior e aí ela consegue prever, por exemplo, riscos, consegue prever alguns... supostamente a gente acredita que existem interferências de mercado que a empresa possa mudar a tomada de decisão. Então, tendo um planejamento inicial e seguir esse planejamento inicial, porque o planejamento muda conforme a movimentação do mercado, né? Então, a gente parte desse pressuposto que precisa planejar. Existe um plano de negócio para isso, né? O plano de negócio coloca no papel, desde do princípio básico da empresa, o que ele precisa fazer para atingir aqueles resultados, né? E ter metas. A empresa precisa ter metas para entender qual é o ponto de equilíbrio, quanto ela precisa vender para faturar, né? Um determinado X ali que ela vai determinar. Então, tudo isso é uma questão de organização, né? De planejamento. E quando você fala, Fabiana, em organização e planejamento financeiro, em um empreendedor se preocupar com um bom planejamento, acaba que muitos deles, infelizmente, eles não fazem esse planejamento, né? Abrem um negócio por impulso, ou seja por uma oportunidade, ou seja por uma necessidade, eles acabam abrindo, mas a gente sabe que há pesquisas, né? Existem levantamentos, estudos de que em menos de 2 anos, infelizmente, o pequeno empreendedor está fechando as portas, né? É justamente isso. O planejamento, ele prevê alguns riscos e aí te dá insumos, né, para como lidar com esses riscos. Então, o planejamento é indispensável na parte inicial do negócio. E sempre monitorar esses resultados, né? Quer dizer, a empresa que tem a gestão na mão consegue direcionar, né, as suas ações, as suas estratégias, conforme os resultados vão aparecendo ou não, né? Que o mercado ele é muito dinâmico, né? E existem muitas interferências para aumento de vendas, ou diminuição de vendas, ou aumento de insumos, da matéria-prima. Então, tudo isso interfere para a tomada de decisão. E tendo um planejamento em mãos, uma linha do tempo, né, para que a empresa consiga se organizar, ela consegue ter isso mais claramente e ter consegue ter uma organização muito mais preventiva, eu diria assim. Fabiana, a gente sabe que é importante, né, o planejamento, né, um bom planejamento financeiro, como você bem falou, mas acaba que, infelizmente, muitos empreendedores, eles não fazem, né, e vêm os negócios e acabam tendo de fechar as portas do negócio em menos de 2 anos. Muito comum, né, alguns empreendedores ainda insistirem em abrir um negócio, seja por necessidade ou por oportunidade, começarem sem um planejamento e que acabam, infelizmente, vindo a fechar, né, Fabiana? Exatamente. A abertura de negócio, num momento de oportunidade, ela é muito mais promissora, porque a oportunidade, o empresário vai ter mais tempo hábil de poder planejar, de poder fazer esse planejamento, né? O empreendedor que abre um negócio por necessidade, muitas vezes, não tem esse tempo para poder fazer esse planejamento que é tão importante. É imprescindível um planejamento para que a empresa consiga justamente mitigar esses riscos, né, e entender qual é o seu papel no mercado e agir com rapidez, em tempo hábil, né, antes de uma questão que possa vir, né, do mercado, como aumento de insumos, aumento da matéria-prima. O próprio comportamento do consumidor muitas vezes dirige ali qual que é a direção da empresa. Então, o planejamento é isso, é colocar no papel, fazer um programa de metas, né? E o que a empresa precisa fazer para atingir essas metas. Isso são as estratégias do plano de ação, né? Colocar o plano de ação em prática para justamente minimizar esses riscos. E além de todas essas estratégias, Fabiana, e claro, além de estar na internet, de estar conectado, e quando a gente fala estar conectado, é também estar presente, né, no marketplace e no e-commerce. Quais
outras ferramentas que a própria Deusilane pode utilizar, pode trazer para dentro do negócio dela como forma de aí conquistar, alcançar mais clientes? Então, os canais de venda, eles podem ser inúmeros, né? Hoje em dia se fala muito em WhatsApp, né? Além do e-commerce ou outras plataformas de marketplace, né? Mas uma grande questão importante, que eu acho que tem uma diferenciação de mercado, é quando o empreendedor consegue se conectar com esse cliente. A venda personalizada, personificada, né? Onde ele sabe, ele não conversa com uma máquina, né? O consumidor não conversa com uma máquina, e sim com o próprio dono do negócio, né? Isso é uma venda de aproximação, é uma venda de afeto, né? Que a gente chama, que é onde a gente percebe que existe uma manutenção das vendas, né? A fidelização desses clientes, essa aproximação desses clientes, que é uma estratégia também de diferencial na parte de acesso ao mercado, né? E existem também eventos onde as empresas, principalmente o artesanato e a moda autoral, pode ter acesso a esses clientes, né? Os eventos para consumidor final, para apresentação do seu produto ao público, isso também é uma forma das empresas chegarem até esses consumidores e terem um feedback ali ao vivo, né, de como eles estão sentindo esse produto para consumo no mercado, né? É verdade. Fabiana, dicas valiosas para quem está nos assistindo, para quem quer aí empreender no Brasil, para quem quer seguir esse nicho de mercado, né, ter aí o artesanato como um modelo, uma proposta de negócio. Fabiana Zin, gestora de projetos do Sebrae do Rio Grande do Sul, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Ateliê de Negócios aqui do canal Empreender. Eu que agradeço, muito obrigada e sucesso aí para os empreendedores e principalmente para ela. E para você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender.